Se você trouxe a sua oferta no final do culto, você pode trazer aqui no ofertório. E se não, tem o Pix aí no seu banco, você pode fazer. Eu quero chamar aqui o pastor Ricardo, que vai trazer a palavra nessa manhã, manhã de Santa Ceia do Senhor, uma manhã maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, pastor. Graças a paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui. O pastor hoje está feliz em dobro. Hoje eu tenho uma visita aqui especial. Que veio a mãe dele, né, a Sofia, que trabalha com o pastor, trabalha com a irmã Anne. Veio o pai, Gabriel, né? Gabriel, mas a visita especial para o pastor é um bebezinho, é o Kalel. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Lindo! O pastor ficou com um pouco de inveja dele por causa do cabelo. Ele é bem cabeludo. Que bom que você está aqui, gente. Ó, há um tempo atrás, o reverendo Hernandes estava fazendo uma devocional com a gente, e ele fez uma pergunta no início que aquilo me chocou de alguma maneira. E eu fiquei pensando em razão de algumas coisas que eu vivi esses tempos e de algumas coisas que os irmãos têm vivido e que eu tenho partilhado e compartilhado com os irmãos. E eu vou tentar fazer uma pergunta que ele fez, não vou falar o que ele falou, né, basicamente, mas eu vou tentar fazer a mesma pergunta. Quando eu peguei esse tema sobre os ladrões da alegria, ele fez a seguinte pergunta: você é feliz? Você é uma pessoa feliz no âmbito da sua vida? A pergunta talvez seja a seguinte: se eu perguntar para você, marido, a sua esposa acha você uma pessoa feliz, você, marido? Ela pode dizer que você é um homem feliz? Se eu perguntar para o seu marido, a sua esposa é uma mulher feliz? Você tem condições de responder isso com a vivência que vocês têm, se de um ano, meses ou décadas juntos? A sua esposa é alguém feliz? Se eu perguntar para os pais, os seus filhos são felizes? Ou se eu perguntar para os filhos, os seus pais são pessoas felizes? Eles vivem felizes? Eles têm a ciência do que é felicidade? Eu não sei você, mas quando eu ouvi essas perguntas, eu fiquei um pouco chocado. E houve um conflito interno comigo. E eu fiquei pensando bastante nesse sentido, e eu vivi tempos em minha vida, e vivo muitas vezes sobre isso, e reflito sobre isso. E hoje é dia de ceia, e eu queria refletir com os irmãos. E fiquei pensando na série de mensagens que nós pregamos aqui recentemente, que era Confissões de um Pastor. As confissões de um pastor, nos sermões que eu preguei, que o pastor Lu pregou, nós não diretamente expressamos extrema felicidade. Aliás, foi o contrário. Foram angústias que nós aqui deixamos e listamos aqui com os irmãos. E o que é ser feliz, então? Talvez você nunca tenha pensado nisso. A minha esposa é alguém feliz? Eu vejo felicidade na vida dela? Eu vejo felicidade na vida do meu marido, na vida dos meus filhos? Quando a gente pensa em sociedade, nós vamos dividir em duas: uma sociedade primitiva, na época de Jesus o Cristo, e uma sociedade atual. E o conceito de felicidade era muito diferente. Muito diferente. Na época de Jesus, para os judeus, o que era viver feliz? Viver feliz era viver sob a bênção de Deus. Deus os abençoava. Isso era felicidade.
Viver feliz era estar com a sua família, os seus filhos, servindo a Deus. Judeus, felicidade para eles era isso. Felicidade para a gente hoje, nessa sociedade pós-moderna, pode ser completa, aliás, é completamente diferente. Felicidade para nós hoje está associada, na nossa sociedade, literalmente a conquistas. Amém? Ou não? A gente pode ter pessoas que não imaginam assim. Mas a grande maioria da população brasileira, felicidade está associada à conquista. Eu conquisto, eu sou feliz. E a gente tem uma química no cérebro que a gente conquista, e depois que conquista, abre mão daquilo para conquistar outra coisa. Nós somos eternamente insatisfeitos em busca da felicidade. Tem até um filme bem famoso do Will Smith, A Procura da Felicidade. E a gente fica nisso. É por isso que as crianças, né? O Kalel vai fazer isso também, tá bom? Ele faz o quê? A criança pede um presente, não é assim? Eu lembro da Bárbara pedindo uma Baby Alive. Alive? Baby Alive. Na época era R$400, irmãos. O pastor, que é muito generoso, falava não. Incessantemente, não. E aí a criança ganha a Baby Alive. Brinca uma semana, na outra semana já nem tanto, na terceira semana, na época da Bárbara, eu tinha um concorrente muito grande comigo que chamava Discover Kids, que apresentava para ela um novo desejo. E ela fazia o quê? Descartava a Baby Alive, para ser feliz tinha que ter outras coisas. Mas graças a Deus a Bárbara cresceu. E junto com ela os desejos também cresceram. Hoje tem 4 rodas, multimídia, os desejos são outros. Mas a felicidade ainda é uma coisa que se busca o tempo todo. E eu fico esperando para poder imaginar o que vai ser me fazer feliz daqui a pouco. Quando a gente pensa nos consultórios de psicanálise, de psicologia, os consultórios vão ir lá com as pessoas que vão procurar alguma coisa para fazê-las felizes. E essa diferença entre o povo judaico lá do passado, de Jesus, e o povo de hoje, é simples, é básica. A felicidade não era em grana, em dinheiro, hoje é em busca sobre coisas que vão te trazer felicidade. Mas Paulo, ele vai falar para a gente uma coisa bem interessante, numa carta bem simples, pequena até, que ele escreve para os irmãos lá em Filipos. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Eu quero ler do verso 1 a 7, e eu quero pensar com os irmãos alguma coisa sobre isso. Filipenses 4, versos de 1 a 7. Diz assim, amém? Amém? Ok. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, diz o texto, a minha coroa. Ele está falando de igreja, daquele grupo de igreja. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivem em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que ela faça diferença na nossa mente e no nosso coração. Que não eu, mas o Senhor possa falar nesta manhã. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Paulo escreve para uma galera que estava lá em Filipos. Escreve algo muito especial sobre alegria. Mas é impressionante que o momento em que Paulo está escrevendo essa carta e enviando essa carta, para ele não estava nada alegre. Ele estava preso, acorrentado, estava sofrendo numa prisão e ainda pregando, falando sobre a alegria. Então eu posso entender já que a circunstância de Paulo não era nada feliz, não era nada alegre. Estava falando ali para Filipe que era uma cidade muito importante na Macedônia, que era dominada pelo povo romano. A alegria ali, quando Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, olha, apesar das circunstâncias, a alegria deve prevalecer entre vocês, irmãos aí de Filipos. E ele vai descrever nesses trechos desses 7 versículos, algumas coisas bem interessantes. Eu vou fazer uma mini exegese aqui, bem rapidinho. No primeiro verso ele vai falar, permaneçam firmes no Senhor. Por que ele fala isso? Ele está dizendo assim, ó, alegria e coroa, ele fala isso no versículo. Ele está falando assim, esta comunidade daí, de vocês, são os meus irmãos, fiquem firmes. Alegria e coroa, ele está falando de igreja, ele está definindo igreja. É como se pastor Ricardo defina Vila Euro e BVE. Eu falo assim, é uma alegria e coroa aquela igreja. Quer dizer o quê? É um presente do Senhor para todo mundo aqui. Quando a gente vai lá para o verso 2, ele está dizendo assim, olha, verso 2 e 3, unidade e comunidade. Aí ele pega 2 irmãs que eram boas no serviço, mas viviam de tititi, de futrica, de briguinha na igreja. Ele fala assim, Priscila e Anne. Ele fala, Evode e Sintique, Priscila e Anne. Ó, minhas filhas, por favor, vivam em harmonia. Ele está falando, olha, vocês até trabalham pra caramba, mas tem a língua aqui, ó. Paulo vai dizendo, olha, por favor, vocês têm diferença, mas têm que se reconciliarem. Não dá para trabalhar na obra do Senhor desse jeito. Lá no verso 4, que é a base desse sermão, vai dizer assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Está no imperativo aí. E ele diz, alegrar não é circunstancial, é uma decisão espiritual. Amém? Alegrar é decisão espiritual. No verso 5 ele vai dizer assim, seja a amabilidade e a esperança de vocês como prática nessa igreja aí de Filipos. Lá no verso 6 ele vai dizer assim, tem um antídoto contra a ansiedade. Existe uma ansiedade dessa igreja, mas existe um antídoto para isso. Ele vai falar, olha, o antídoto contra a ansiedade é oração. Está ansioso? Ora. Eu tinha uma pessoa que era crente antes de mim na minha família. Era o meu avô. E ele dizia a seguinte frase, ora que melhora. Ora que melhora. E no final desse texto, ele dá uma saudação e diz assim, ó, a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardará os vossos corações. Quando nós pensamos nisso, eu quero fixar a nossa mensagem de hoje no verso 4. Quando há um imperativo, diz assim, alegrem-se sempre no Senhor,
E para ficar bem gravado, encucado, ele vai dizer assim: outra vez eu digo, alegrem-se. É uma ordem. Não é uma recomendação, é uma ordem. O apóstolo está dizendo que naquele momento, as situações da vida estavam naquela igreja roubando a alegria de alguns irmãos. E ele está falando, olha, nós temos que nos alegrar, nós temos que bater firme nesse negócio de alegria. Não é simplesmente, se tiver tudo bem, eu vou ficar feliz. E hoje em dia, também há situações em nossa vida que nós sentimos a necessidade de nos alegrarmos. Quantas vezes você, meu irmão e minha irmã, olhou um para o outro, marido, esposa, e não viu a alegria na vida do seu parceiro ou da sua parceira? Quantas vezes você não conseguiu ver a alegria na vida dos seus filhos? Quantas vezes você teve dificuldade em reconhecer, ou quiçá você lembra de ver o seu marido ou a sua esposa sorrindo? Precisa pagar uma churrascaria de vez em quando. Lembra que eu preguei aqui do morango do amor? Já passou a fase do morango do amor? Já acabou, né? Agora é o quê? Não tem mais nada do amor? É, meu irmão, dá a churrascaria do amor para sua amada. Boleto do amor, o Marco falou. Eu não sei você, meu irmão, mas assim, pessoas, coisas, situações roubam a alegria da gente. Roubam a nossa alegria, porque existem ladrões da alegria. Eu quero nessa manhã falar rapidamente em quatro áreas da nossa vida, da minha vida especial, e da sua vida talvez, e a alegria é roubada. E se você se encaixar em uma delas, eu quero dizer que você não é diferente de mim ou de ninguém aqui. Nós fizemos a série Confissões de um Pastor, dizendo para você, olha, nós por muitas e muitas vezes, nós nos entristecemos. Eu e o pastor Lu estávamos ali no gabinete conversando, antes do culto, sobre uma coisa muito triste. Não havia alegria na nossa conversa. Havia seriedade sobre uma coisa triste. Então, as pessoas, elas são cometidas de tristeza. A alegria roubada da nossa vida. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que eu listei aqui é em nossa vida profissional. Talvez no seu trabalho, no dia a dia, na sua vida, a alegria é roubada de você por uma questão que vai além da sua força. Como assim, pastor? Muitas vezes, o trabalho que deveria ser fonte de realização humana, a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário, do seu trabalho. Você está lá. É o seu ministério. Eu que trabalho num lugar onde eu consigo exercer o meu ministério pastoral. Mas às vezes a alegria me é roubada também. Existem ladrões da alegria no trabalho. Como assim? A gente busca salário, a gente busca estabilidade econômica, a gente busca reconhecimento profissional. Mas sabe que ao invés disso, muitas vezes, vem exatamente o contrário. A falta de promoção, a falta de reconhecimento, o esforço maluco que você faz para trabalhar e às vezes não consegue. Parece que ali a gente vai, acorda de manhã e sai para trabalhar. Aquele lugar deixou de ser um lugar onde você vai fazer realizações profissionais daquilo que você se formou um dia, quando você escolheu e falou assim, eu vou fazer isso na minha vida, que é o que eu amo fazer, o que eu sei fazer. Não é isso que a gente escolhe a profissão? É isso que eu sei fazer. E parece que o seu trabalho vem roubando a sua alegria, dia após dia, ano após ano. 30 anos trabalhando no mesmo lugar, sem alegria.
o estresse, a competitividade, a insatisfação constante, a falta de reconhecimento, o assédio moral do seu patrão em cima de você, do seu chefe. Rouba a tua alegria. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que a resposta para o Senhor, do Senhor para você nessa manhã, está lá em Colossenses 3, 23, 24, diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, mesmo lá no trabalho. É isso. Tem um pastor que eu nem sou muito fã dele. Aliás, não sou nada fã dele. Aliás, nem gosto dele. Agora não vou nem falar o nome. Mas vou falar o que ele falou. Mas ele tem uma frase que é maravilhosa. Dessa frase eu gosto dele. Ele diz assim, parece o óbvio: homem é homem, Deus é Deus. É isso. Segunda área da nossa vida, que tem ladrões da alegria na vida familiar. Família foi criada por Deus como refúgio, lugar secreto, lugar onde nós temos comunhão, é um campo de acarinhamento, é um campo de cuidado, é um campo de refúgio mesmo do Senhor. E sabe o que as famílias estão se tornando? Campo de guerra. Campo de batalha, de conflito, de mágoa, de desentendimento, de falta de diálogo, de conflitos conjugais constantes, por disputas muitas vezes. Um quer ser melhor que o outro. As famílias estão se perdendo nisso. Está faltando alegria, porque ladrões da alegria estão permeando a sua família. E você nem está percebendo. A Anne tem um tio que eu até já falei dele aqui uma vez. Ele rompeu com a família por causa de política. E quantos de nós, na nossa família, não tem um tio que rompeu com a família por causa de política? Não é isso? Família não era para isso. Mas existem ladrões, desuniões, feridas, mágoas, uma palavra maldita que você disse sem querer ou por querer, sei lá. Um aspecto que você está jogando e não está percebendo, está aí com os ladrões da alegria na sua casa e na sua família. Mas eu quero te dizer também que Efésios 5, 21, o apóstolo Paulo diz assim: sujeitai-vos os uns aos outros. Quer dizer assim, meu filho, não faça que você seja maior que o outro. Considere, nem que o outro é maior que você, mas contribua um com o outro. Família é isso. Como diz o Atilano Muradas, é a gente ceder um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Mas todo mundo tem que ceder. É você, naquele momento, deixar a sua vontade de lado e o seu desejo de felicidade para fazer o outro feliz. Quando eu realizo casamentos, eu tenho certeza que o Lu também, o Lucas também, o Macaúba também. Quando nós fazemos casamentos, a base do nosso sermão, seja ele o que for, é dizer assim: olha, você não está casando para ser feliz. A felicidade é uma consequência. Você está casando para fazer o outro feliz. Eu amo tanto a Anne, que a felicidade dela é a minha felicidade. Amém? Agora tem gente que joga só para si. Casamento é uma via de mão única. Parece que pai disputa com mãe, mãe disputa com pai disputa com filho. É o tempo todo. E tem gente que não tem tempo em casa. Então, para fazer a família feliz, ele compra. Mas ele não percebe que tem ladrões rodando a sua casa, que são os ladrões da alegria. Outra área da nossa vida que tem ladrões da alegria é a nossa vida social. E nunca falamos tanto de social. Essa palavra, para nós antigamente, era só clube social.
que eu também não gosto. É uma bolacha seca, sem graça, clube social, e que dá hipertensão, que é salgada. O wafer da Balduca é muito melhor. Não é, pastor? Eu acho. Eu descobri uma que é quadradinha, que tem chocolate em cima. Como é o nome? Conhece, não? Não é Pit Stop, não, pastor, é outro nome. É cara pra caramba. Mas eu não posso mais, irmãos. Descobri que o ladrão da alegria, para mim, chama carboidrato. O que é rede social? Nós vivemos numa sociedade atual onde nós somos conectados o tempo todo. Tempo todo, irmãos. Até no banheiro. Irmão, você já percebeu que você não sabe mais o que tem no frasco do Neutrox? Quando você ia no banheiro antigamente, você sabia, não era? O que era feito o Palmolive, o shampoo. Você pegava para ler, hoje você pega para ler? Eu sabia quantos azulejos tinha no banheiro da minha casa. Agora a gente fica conectado o tempo todo. Leva para o quarto, leva para a sala. Ontem eu estava numa rede de lojas, que é elitizada, é claro, chama Armarinhos Fernando. E alguém gritou assim no microfone, não lembro o nome, vou falar 2 nomes aleatórios. Maria, o seu filho José está aqui no balcão. Maria, o seu filho José... E falou umas 3 vezes. Eu acho que a pessoa nem está... Não era no Armarinhos Fernando, no Busca-Busca, do Santo André. Aqui tem também, né? É Busca-Busca pequenininho, né? Que chama. Benefício. Foi lá. Aí, eu acho que a Maria nem estava tão preocupada, que chamou umas 3 vezes. Mas se tivesse falado assim, Maria, seu iPhone está aqui, ela estaria desesperadamente. Porque a gente vive conectado o tempo todo. Mas ao mesmo tempo que nós estamos conectados, nós estamos sozinhos. Sozinhos o tempo todo. Ladrão da alegria são os relacionamentos sociais. A rede social, ela tornou-se ladrão da nossa alegria. Sabe por quê? Porque ela rouba a nossa paz. É o tempo todo eu querendo ter mais like, eu querendo ter mais visualizações, eu querendo ser mais compreendido, mais visto, eu competindo com o outro tem, eu preciso ter. É o tempo todo um departamento de comparações na minha vida. E antigamente não tinha isso. Eu era simplesmente eu. Agora eu tenho que ser eu, mas a partir do que o outro quer que eu seja. Não que eu sou e o que eu gosto de ser, mas o que o outro acha que eu espera que eu seja. É maluco isso? Isso rouba a minha paz. Não pode roubar a nossa paz, a nossa alegria. Ladrões da alegria estão o tempo todo. É como se você abrisse a sua rede social e estivesse assistindo o jornal do Datena. Só passa roubo. Mas eles estão roubando a sua paz, irmãos. E assim é uma coisa frenética, é o tempo todo arrastando, até ver alguma coisa que me satisfaz. Está roubando a minha satisfação pessoal, o tempo todo. E por último, a quarta coisa que rouba a nossa alegria, que não deveria, de todas as outras que eu falei, é a nossa vida ministerial ou nossa igreja. Igreja não é lugar para ter ladrão de alegria. Quando o pastor fez as perguntas, eu logo pensei nisso. Na semana passada. Será que eu sou o pastor que os irmãos querem que eu seja? Ou que os irmãos esperam que eu seja? Será que você é a ovelha que nós, pastores, esperamos que você seja? Ou é bode? Cabrito?
ou porco-espinho? Ou será que ao invés de pastores nós somos cavalos? Mesmo servindo a Deus na igreja, tem muita gente que perde a alegria, irmãos. Mesmo servindo ao Senhor aqui na comunidade, domingo após domingo, semana após semana, o ministério se torna um peso na sua vida. Você vem porque precisa vir, você vem porque você tem um compromisso com os outros membros da sua equipe, você vem porque você precisa fazer, mas é o tempo todo criticando, sendo criticado, achando que as pessoas estão te criticando, você sendo aquele que não compreende as pessoas e se achando o tempo todo incompreendido. Você esquece daquele privilégio que é servir ao Senhor, que é ser generoso na obra do Senhor, que é estar na casa do Senhor, servindo com alegria, dizendo aquilo que o apóstolo falou: alegrem-se, alegrem-se, independente de qualquer outra coisa. Mas a igreja para você, ao invés de lugar de refúgio, tornou-se lugar de desmotivação, de desinteresse, de ingratidão, de críticas. Ou você critica ou você se acha criticado. Você vem numa comunidade e fica isolado, não tem comunhão com mais ninguém. E você é capaz de achar que só você, só a sua casa, só a sua família tem problemas. A igreja passou a ser um lugar diferente para você. Ao invés de ser um lugar de alegria, de serviço ao Senhor, de entrega sua ao Senhor, passou a ser um lugar onde você tem muita dificuldade de ir. Onde você não tem mais a alegria de acordar domingo, mesmo no frio, para vir celebrar o Senhor com seus irmãos. 1 Coríntios diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, o que nada os abale, sejam sempre dedicados na obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não deixe os ladrões da alegria roubar a sua alegria. Se já tem roubado, não deixa roubar a sua alegria. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e talvez naquela última ceia, Jesus tinha todas as condições para não ter alegria. Mas parece que a gente está nessa condição. Os discípulos ali, traição de Judas, que era um próximo dele, em quem ele investiu a vida. Prisão, tortura, morte, ele já sabia. O cenário era de desgraça naquele momento. Mas Jesus é capaz de olhar para os seus que estão ali com ele na ceia e levar uma palavra de esperança e diz assim: não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas, eu e vocês estaremos juntos ali. Apesar da luta, como o apóstolo Paulo, apesar da prisão, está dizendo assim: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo: sejam alegres. A alegria não vem da situação e da circunstância, vem do Senhor. Jesus é a motivação e a razão da minha alegria. Pastor Gerson Borges tem uma música que diz isso. Quem conhece a Cristo, irmãos, dentro de si tem uma fonte inesgotável de felicidade. Por isso o meu recado para você nesta manhã é: profissionalmente, não trabalhe para o seu chefe. Esse é o recado para mim. Não trabalhe esperando nada. Trabalhe como quem trabalha para Cristo. É dele que vem a sua alegria. Na sua família, pratique perdão mútuo, perdoando e sendo perdoado. Não exija de alguém que não pode te dar o que ele não tem. Não espere da pessoa aquilo que não pode te oferecer. Mas ponha na conta do amor. Pratique o perdão na sua casa. Não faça pequenas coisas virar muros dentro da sua família.
socialmente, viva a empatia, não viva a comparação, seja você mesmo. Ninguém vai ser igual você, você é joia preciosa do Senhor. E na sua igreja, talvez seja o recado mais difícil para um pastor dar para você, mas sirva com perseverança. Pessoas vão falhar, mas aqui é feito de gente ruim, de gente que tem dificuldade, de gente que tem limitação, aqui é de gente doente, aqui não é lugar de perfeição. Se alguém falhar com você, perdoa. Se o pastor falhar com você, perdoa, porque você falha também. Sirva sabendo de que em nada o seu trabalho é em vão. Eu queria que você ficasse em pé nessa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Só eu vou olhar agora. Se você entendeu nessa manhã que existem ladrões de alegria na sua vida, em algum desses campos ou em outro campo que eu não falei aqui, pastor. O senhor não falou, mas eu sei que tem. Se você tem vivido isso, nós vamos cantar que Jesus, na pessoa de Deus, é o nosso Jeová Jirê, é o Deus da provisão, é o Deus que vai restaurar a alegria na sua vida. E nós vamos celebrar e dizer assim: Senhor, haja o que houver, venha o que vier, a provisão do Senhor, a alegria na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu trabalho, será restaurado em nome de Jesus. Se você entendeu isso e tem uma área da sua vida, só faz um sinal com a sua mão. Faz um sinal. Aleluia. Muita gente. Não vou contar muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque você é aquela pessoa preciosa de Jesus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Diga isso a Ele. Cante isso para Ele. Diga: Senhor, oh Jesus, Tu és o meu Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Você pode declarar isso? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Sim, Senhor, sou protegido pelo Senhor. Não estou sozinho, Tu estás Não tenha medo, meu irmão. comigo. Não lute contra os ladrões da alegria. Lute contra os ladrões da alegria da tua vida. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. seu nome, Senhor. Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Oh! Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Declare isso. O fogo não me queima, Oh, aleluia, Senhor. nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, Estamos guardados, Senhor. estou guardado, Estamos guardados pelo Senhor. no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Faça uma declaração agora contra os ladrões da alegria. Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha. O seu nome, Senhor. Seu nome
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode declarar isso em nome de Jesus? A tempestade não vão roubar a minha fé. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar, não, em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Alguém ficou sem receber os elementos da ceia? Dá um sinalzinho, alguém vai até você. Aleluia. Houve uma pessoa, um ser, que achou que ia tentar roubar da alegria de uma humanidade, que foi Satanás, achando que venceria o nosso rei. Mas o nosso rei, ele venceu essa morte, ele venceu a morte, e na última noite que ele foi traído com seus discípulos, ele estava manifestando esperança, ele estava manifestando alegria. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, Pai, agradecer pela alegria que o Senhor nos deu, Pai, ao se entregar por nós, aonde a nossa mente não compreende, aonde o nosso coração não consegue penetrar, quão profundo é o seu amor por nós, Pai. Tão profundo foi o seu amor, Pai, na noite que o Senhor foi traído e pegou o pão e disse que esse é o meu corpo. Naquele momento, Pai, os discípulos sem entender, Pai, dou ali a tristeza, Senhor, a incerteza do que iria acontecer, mas ao partir do pão, o Senhor estava manifestando, Pai, esperança, vida. Senhor, o corpo que foi rasgado, o corpo que foi machucado, o corpo que foi levado ao madeiro, que sofreu todas as nossas dores e enfermidades, Pai. Em memória do Senhor, Pai, em memória da sua entrega, comamos do pão. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Semelhantemente, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é meu sangue, aleluia. O sangue que verteu por cada um de nós, Pai, nós pecadores, nós que não somos merecedores da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, mas até hoje o Senhor nos sustenta com o teu sangue daquela cruz, Pai. O sangue que nos levou, Pai, a ter a vida eterna contigo, Pai. O sangue que nos trouxe de volta perto do Pai, Senhor. O Senhor foi o nosso sacrifício vivo, Jesus. O sangue derramado naquele altar, Senhor, naquela cruz que foi o altar ali, Senhor. O Pai ouviu a voz do Filho quando disse: Pai, está consumado.
desde a primeira gota de sangue suada naquele monte, quando Jesus estava orando, Pai, até a última gota, enquanto Jesus estava vivo na cruz do Calvário, nós honramos a Ti, Jesus. O sangue que nos purifica, que nos salva e nos cura de todo o pecado, Pai. Senhor, o sangue que nos traz alegria de uma esperança viva, o sangue que nos traz uma esperança, Pai, de vida eterna, o sangue que de fato nos vai levar à alegria eterna com Jesus. Em memória de Jesus, tomamos do cálice. Se você puder, erga suas mãos aos céus. Comece a agradecer a Jesus pelo sangue da cruz do Calvário. Comece a agradecer ao Senhor Jesus porque Ele morreu por você. Comece a agradecer a Jesus porque não apenas Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. É, Pai. Ao Cordeiro uma canção. Teu nome? Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Sim. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Cante, vai. Cante a Ele, cante a Ele. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Forte, vai, teu nome. Vamos entregar esse culto a Ele, teu nome, teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos
Mais uma vez, e o teu povo. E o teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Vou mostrar o Kalel para vocês, tá bom? Ele tá dormindo, mas dá para ver o cabelo dele, né? Que eu fiquei com inveja. Bota a mão no ombro do teu irmão aí do lado. Se você tem liberdade para isso. Eu vou abençoar o Kalel e você vai abençoar a pessoa que está do teu lado, amém? Kalel, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto, te dê bênção, saúde, prosperidade, sabedoria. Que não haja ladrões da alegria na sua vida. Que você tenha uma semana cheia da tua casa, cheia da tua alegria. Senhor, eu abençoo esta família que está aqui. Sofia, o Gabriel, o Kalel. E abençoa, Senhor, essas famílias aqui desta comunidade. Que tenhamos uma semana cheia da tua paz. Que não haja ladrões da alegria, mas que o Senhor Jesus reine nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas convivências sociais. Essa é a oração do fundo do meu coração, em nome do Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E o teu povo diz: Deus te abençoe, vai em paz, que o Senhor te dê um domingo cheio de alegria e graça em nome do Senhor.